Oi, tudo bem? Que Deus possa te abençoar, possa estar dando a sua graça para você e que você esteja muito, muito feliz com esse Jesus maravilhoso, tá bom? Eu estava meditando sobre uma questão que muitas vezes passa na nossa cabeça, né? Como ouvir a voz de Deus? Como saber se aquela situação é da vontade de Deus? Como que a gente vai saber? Eu me lembrei que há muitos anos atrás, até num estudo, lendo sobre um estudo, eu me lembrei que o autor falava de um avião, que quando o avião vai pousar numa pista, esse avião precisa, se for no escuro, à noite, como é que ele vai saber em que lugar que ele vai pousar? Ele precisa de uma direção, ele precisa de ter pontos de luzes iluminando o caminho dele, não? Então, essa pista para o avião pousar, ela precisa estar iluminada. E quanto mais luzes, melhor, para ele não desviar o caminho, né? E nesse ponto, ele falava sobre justamente os pontos em que nós devemos seguir. Fiquei meditando sobre isso, pensando, e alguns pontos eu posso compartilhar com vocês aqui, tá bom? Então, como saber a vontade de Deus? Ao orarmos, como está escrito em Mateus 6,6, que fala: fecha a tua porta e ora teu pai que está em secreto, teu pai que está em secreto te recompensará, né? Quando a gente vai orar sobre alguma coisa, sobre algo, nós precisamos saber se está de acordo com a vontade de Deus, não é verdade? Com a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós temos que tomar uma decisão, temos que optar, fazer uma escolha, e nós precisamos saber se aquilo está dentro da vontade de Deus. Então a primeira coisa é orar para saber se está em conformidade com a palavra. Se estiver de acordo com a palavra, a gente vai dando outros passos. Então, em Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor ilumina o nosso caminho, ilumina a nossa vida e dá direção à nossa vida. Outro texto que fala sobre a palavra é Colossenses 3,16, que fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Então, esse é um outro texto, e são muitos textos que falam da palavra, muitos textos. O Salmo 119 todo fala da palavra. Então, a palavra é a base, é o que nós temos que estar sabendo, por isso nós temos que conhecer a palavra. Conhecendo a palavra, eu vou saber tomar a direção daquilo que Deus quer para mim. Amém? Uma segunda coisa que a gente pode ver é a palavra de uma autoridade espiritual, um pastor, um líder, alguém de confiança, né? Que tenha uma vida frutífera, que dá um bom testemunho. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem te guiado espiritualmente, que você tem visto que a pessoa é uma bênção de Deus, aí você pode abrir seu coração: pastor, por favor, me ajude na oração sobre isso, sobre aquilo, porque são pessoas que Deus colocou para nos ajudar. Sempre a gente vai entrar no nosso quarto, a nossa intimidade com Deus é muito importante, mas é uma bênção quando nós temos uma pessoa que nós podemos pedir uma oração, pedir uma ajuda, né? Para nos guiar. Quem sabe, Senhor, me ajuda, pastor, líder, né? Me ajuda em oração, para que eu saiba se eu tenho que aceitar esse trabalho ou outro, eu tenho dúvidas, então eu quero que o Senhor me mostre e tal. Então, esses pontos vão iluminando a pista para o avião chegar, né, pousar. Um terceiro ponto que a gente pode ver, como saber, né, fazer a vontade de Deus, é a multidão de conselheiros, né? Pessoas que são cheias do Espírito Santo. Se você fala uma coisa para uma pessoa, aí de repente uma fala de um jeito, o outro fala do outro. Se tem confusão, a gente já vê que está meio esquisito, né? Então, quando tem a multidão de conselheiros, pessoas com
maduras, pessoas que vão dar uma ajuda nesse contexto, que vão te ajudar. Essas pessoas também, a gente tem que prestar atenção. Então eu lembrei do texto que está em 1 Reis 12, de 6 a 8, e eu queria ler assim alguns versículos com vocês, porque é muito interessante, porque o rei Roboão, ele infelizmente, ele não segue o conselho de quem ele deveria seguir. Ele não segue o conselho. Ele pede o conselho dos mais idosos, dos anciãos, né? Não sei se vocês lembram dessa história. Em 1 Reis, capítulo 12, diz assim, capítulo 12, só um minutinho, capítulo 12, ele fala assim, versículo do 6 ao 11, mas vou ler alguns versículos só, 6 ao 11. 12, diz assim, tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram, se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E ali você pode ler depois com calma, vendo que conselhos que esse jovem deram. Não, vocês têm que ser bem duro. Se seu pai foi duro, você tem que ser mais duro ainda. E ele acabou tomando conselho com os jovens. Não tomou conselho com os anciãos, pessoas maduras, pessoas que já tinham tido uma história, que serviram ao seu pai. E aí ele estava completamente... Ele não fez uma boa escolha. Então, esse é um terceiro ponto que a gente pode ver, a multidão de conselheiros. Vamos ver com quem nós estamos tomando conselhos. Não entre numa furada, porque você tomou conselhos, às vezes, com uma pessoa do mundo, com uma pessoa que está, assim, completamente fora da vontade de Deus, né? Então, são pontos de luzes que vão iluminando esse caminho da gente, né? Um quarto ponto é a paz interior. É muito importante quando a gente está tendo que tomar uma decisão, a nossa paz interior, que ela não depende das circunstâncias em que nós estamos vivendo. Ela não depende se está tudo bem, se está tudo ruim. A paz interior você não perde. Em meio a grandes lutas, você pode ter uma paz interior, que não dá para explicar. Então, é muito importante, né? Seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações. É o árbitro, né? E em Tiago também fala da sabedoria, se porém alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E ali fala que a pessoa que duvida é como semelhante à onda do mar, que está assim, em cima e embaixo, em cima e embaixo. A gente não pode ter dúvidas. Tem dúvida, está confuso, para. E não vai seguindo... as pessoas falam, segue o que está no seu coração. Se o seu coração é submisso a Deus, se o seu coração já foi entregue a Jesus... Se ele é um coração completamente entregue ao Senhor, aí o seu coração está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Mas se ele ainda não foi, ele pode estar sendo guiado por paixões, por emoções. Então, nesse momento é muito importante, tá? Nós termos essa paz, né? Em Colossenses 3,15 que diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Salmo 4,8 diz, em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar, né? E a gente, quando está no Senhor, a gente repousa em paz. Isso não depende de circunstâncias, não depende do que está ao nosso externo, amém? Essa paz interior, não é porque eu estou feliz, porque alguma coisa boa me aconteceu. Eu estou bem, então eu estou em paz. Aconteceu uma coisa ruim, agora eu estou mal. Não. Eu estou em paz porque eu tenho a paz de Jesus. O príncipe da paz mora no meu coração. Então, um quinto ponto que a gente pode ver é também a palavra profética de algum irmão em Cristo, né? Uma pessoa idônea, ela vem te dar uma palavra, uma profecia. E a profecia, a gente vê que em 1 Coríntios 14, de 1 a 3, né? Ele fala, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, né? O apóstolo Paulo, todo aquele livro de Coríntios, ele ensina
a como nós devemos valorizar mesmo o dom de profecia. Nós precisamos também abrir o nosso coração para essa palavra, que muitas vezes a gente fica um pouco assim, até com um pouco de medo e tudo, mas a palavra ela é clara. 1 Coríntios 14 diz assim, de 1 a 3, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, nesse sentido, a palavra profética, a profecia, ela vem consolar, exortar e edificar. Se você recebeu uma profecia, você vai ver, está consolando, está edificando, está exortando. Bom, e ali ele segue com todo o capítulo, desse capítulo falando, e no 13, né, 1 Coríntios 14, versículo 13, diz assim, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Ali já fala da interpretação de línguas. Mas o que eu quero ressaltar é que a palavra de Deus fala da profecia. Esse pode ser um ponto a mais para iluminar a nossa estrada, porque nós estamos querendo saber. É uma confirmação a mais. Mas a gente também tem que estar atento que em Jeremias 29, do 4 a 11, né, diz também sobre o que aconteceu ali. Eu gostaria que vocês lessem em casa, lessem depois os detalhes, mas fala também de que profetas falaram em nome do Senhor e não era. Porque a profecia para aquele povo é que eles iriam passar 70 anos ali. Então os profetas de Deus falaram, olha, planta vinha, planta árvore, se estabelece, porque vocês vão ficar ali muito tempo. E os outros falavam mentiras. Então até nisso nós temos que ter sabedoria. A palavra tem que ser confirmada pela própria Bíblia. A própria Bíblia confirma, né? Então, muitas vezes, isso pode causar uma confusão. Então, nós estamos na palavra. Essa é a nossa base. Essa é a nossa base de vida. Mas nós não podemos desprezar, né? A palavra de Deus diz, crede nos seus profetas e prosperareis. Não desprezeis as profecias, não é verdade? Então, é um ponto a mais. Com sabedoria, Deus vai nos mostrando, né? E Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão, né? Nós recebemos aquela palavra, nós colocamos ali, naquele armáriozinho ali, né? E fala, Senhor, o que vem de ti vai se cumprir. O que vem de Deus se cumpre. E nós podemos estar guiados pelo Espírito Santo de Deus por isso. Amém? Então, e ele também diz, né? Deus não é um homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. O que ele prometeu, ele há de cumprir. E o que ele falou, é certo que o fará. Então, Deus não é Deus de confusão. A palavra profética vai ser mais um ponto para se somar a todas essas luzes no nosso caminho. Amém? E o 6º ponto que eu queria falar também é, seja obediente à palavra de Deus. Em Deuteronômio 10, 12, 13, fala a exortação à obediência. Deuteronômio 18, de 8 a 25, fala os benefícios da obediência. Jonas, né? A gente viu que foi um profeta desobediente. Deus falou para ele para um lado, ele foi para o lado oposto. Depois Deus levou ele lá e cumpriu a palavra dele. Mas a verdade é que ele foi desobediente, ele não obedeceu a palavra. Temos que obedecer ao que a palavra diz. Então vamos dizer que você está passando uma situação e Deus fala ao seu coração e você sente confirmação que é Deus falando para fazer certa coisa, para cortar alguma coisa, para fazer, você tem que obedecer. Porque a gente tem que obedecer. Amém? E por último, assim, são tantas outras coisas que eu poderia falar, mas uma visitação sobrenatural. A gente vê aqui em Atos 16, de 6 a 10, né? O apóstolo Paulo está ali numa situação e vê uma situação sobrenatural acontecendo. Então, todos esses passos e mais outros que o Espírito Santo pode mostrar, são passos que vai nos guiando na direção daquilo que nós precisamos tomar como decisão. Que o Senhor Jesus possa estar nos guiando e não haja confusão, sabe? Tudo que é de Deus traz paz, traz assim... eu não vou dizer que seja fácil, muitas vezes a gente fala, meu Senhor, o que eu faço? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, muitas vezes a gente está numa situação assim, mas que o Senhor possa estar guiando você, amém? Principalmente em dias de turbulência que estamos vivendo, que Deus possa estar guiando a você em todos os seus caminhos. A
palavra de Deus diz, reconhece-o em todos os seus caminhos. E Ele, né, vai consertar, vai colocar no lugar tudo que está de errado, Ele vai nos abençoar. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde. Vamos orar agora. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela Tua palavra, que traz paz, que traz conforto, que traz direção, Senhor, porque lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Muito obrigada, Senhor. Abençoa o Teu povo que está nesse momento, que as decisões sejam tomadas segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Amém.